Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de transferência de calor e massa do livro do Senjo, capítulo 3, exercício número 54. Vamos ao enunciado. Uma parede de 4 metros de altura e 6 metros de largura consiste de tijolos, K igual a 0,72 watt por metro Kelvin. Horizontais com seção transversal de 15 cm por 25 cm, separados por uma camada de gesso K igual 0,22 watt por metro Kelvin, de 3 cm de espessura. Existem ainda uma camada de gesso de 2 cm de espessura de cada lado da parede, e a espuma rígida K igual a 0,26 watts por metro Kelvin de 2 centímetros de espessura sobre a face interna da parede. As temperaturas interna e externa são 22 graus Celsius e menos 4 graus Celsius, e os coeficientes de transferência de calor por convecção dos lados interno e externo são H1 igual 10 watt por metro quadrado Kelvin e H2 igual 20 watt por metro quadrado Kelvin, respectivamente. Pressupondo uma transferência de calor unidimensional e ignorando a radiação, determine a taxa de transferência de calor através da parede. Bom, pessoal, o objetivo aí do exercício é determinar a taxa de transferência de calor através dessa parede, tá? Então, temos aqui, ó, a parte interna, tá? E desse lado, a parte externa. Quais são os dados fornecidos? Aí temos a temperatura interna de 22 graus Celsius, a temperatura externa de menos 4 graus Celsius. Aí a gente tem aí o coeficiente de convecção interno, H1, temos coeficiente de convecção externo, H2, foi dado aí a condutividade para a espuma, foi dado a condutividade do gesso, foi dado a condutividade do tijolo. A temperatura maior é a temperatura interna, então eu sei que a taxa de transferência de calor vai ocorrer nesse sentido, tá? Considerando aí as condições fornecidas, né? O calor é unidimensional, então a gente considera aí, vai ser aí na direção X, né? No sentido da esquerda para a direita, ou seja, da temperatura interna para a temperatura externa, que é da maior temperatura para a menor. E temos aí que vamos ignorar a radiação, tanto na parte interna quanto na parte externa. Então, aqui a gente tem transferência por convecção, tá? Aqui dentro a gente vai ter só convecção. Aqui na parede a gente tem a condução, né? Transferência aí pelo sólido. E aqui na parte de fora temos aí a convecção também, tá? E a radiação, ele está dizendo aí para ser ignorada, ou seja, considerando desprezível. Então, para calcular a taxa de transferência de calor, a gente pode utilizar o conceito de resistência térmica, e essa taxa de transferência de calor, Q ponto, pode ser calculada como sendo aí a temperatura interna menos a temperatura externa, que são os dois valores de temperatura fornecida, dividido pela resistência total aí entre essas duas temperaturas. Então, para facilitar aí o cálculo,
vamos primeiramente representar o circuito térmico aqui, né, da transferência de calor. Começando aqui dentro pela temperatura interna, marcando um determinado ponto aqui, é a temperatura conhecida, temperatura interna. Aí temos que até chegar aqui nessa superfície, eu tenho resistência devido à convecção do ar interno. Então, eu vou ter aí uma resistência até chegar nessa temperatura. Cheguei nesse ponto, tá? Então, essa resistência eu vou chamar de resistência R1 para facilitar a nomenclatura. Depois a gente identifica, mas R1 vai ser devido à convecção do ar interno. Aí eu chego nesse ponto aqui. Aí eu atravesso aqui a espuma até chegar em um outro determinado ponto, ou seja, uma outra temperatura, uma outra superfície, e aqui eu tenho condução pela espuma. Então eu tenho uma resistência ali, tá? Essa resistência eu vou chamar de R2. R2 tá aqui, é a resistência da espuma, que é R1, R2, tá? Vou representando aqui também o circuito em cima para facilitar. Aí eu tenho daqui a transferência de calor vai ocorrer. Aí eu tenho aqui uma espessura só de gesso, então eu tenho uma resistência aqui do gesso. Chego aqui no tijolo, tá? Então vou representar aqui. Tenho ali a resistência, que é a resistência 3, que é devido ao gesso, tá? Que é R3. Aí eu chego no tijolo, tá? Aí tenho aqui dentro, até chegar nesse outro ponto, tá? Uma resistência que é devido ao tijolo. Vamos representar aí a resistência devido ao tijolo, chamar de R4. Só que o que acontece? Se eu tiver nessa parte aqui, eu não estou passando pelo tijolo, eu estou passando pelo gesso. Então, eu vou subir aqui, ó, eu tenho uma parte aqui, passando uma resistência pelo gesso. E chego naquele outro ponto, que vai ser uma resistência R5, ali paralela. Então, a gente vem aqui e representa essa resistência R5, tá? Aí junta aqui nesse ponto, que aqui vai ser tudo gesso. Então, volto aqui para o mesmo ponto. E pode ser que eu passe aqui por essa parte de baixo, que também é gesso. Poderia ser outro material, mas nesse caso é o mesmo gesso. Então, venho aqui e ligo nesse ponto, uma resistência 6, mais uma resistência aí que a gente tem que tá paralelo. Apresento aqui R6 e voltamos a ter aqui esse ponto, tá? Que vai ser uma temperatura aqui, outra aqui, outra. Desse ponto aqui até atravessar aqui, a gente tem a resistência aí do gesso novamente, que eu vou colocar aí resistência 7 e chego na temperatura da superfície externa. Então aqui eu tenho mais uma resistência, tá? Que é R7, que é devido ao gesso. Aí chego na temperatura externa, que eu não sei qual é, e depois eu tenho aqui uma resistência do ar externo,
que eu vou chamar de R8, e eu chego na temperatura externa, que é menos 4 graus Celsius. Então, representando aqui a resistência 8, que seria a resistência do ar externo, e aqui eu chego na temperatura externa, que são as duas temperaturas conhecidas. Então, eu tenho o meu sistema térmico, eu sei que aqui está a taxa, no sentido aí da taxa de transferência de calor. Então, para calcular R total, né, eu vou ter aí que é a soma de todas as resistências. Aqui eu tenho 3 resistências que estão paralelas, tá? Então eu tenho que juntar todas elas numa resistência equivalente, tá? Para poder aí fazer a soma com as outras resistências. Então, como eu tenho aí a diferença de temperatura que foi dada, eu preciso achar o R total. Então, vamos achar cada resistência aí. Então, vamos começar por calcular a resistência R1. A resistência R1 é igual à resistência de convecção interna, tá? Esse é a resistência R1, ou seja, vai ser 1 sobre aí o H, que é o H interno, que é 1, né? Ele deu como 1, vezes a área, tá? Essa área, a princípio, a gente considerou, né, só um pedaço aqui da parede, lembrando que a parede total é 4 metros por 6. Então, eu vou considerar primeiro aqui essa medida aqui, ó, que seria 25 mais 3 centímetros, ou seja, 28 centímetros, que é igual a 0,28 aí metros, tá? E vamos considerar de largura 1 metro, porque aí a gente tem 0,28 metro quadrado. Então, a gente faz para essa parte da parede, acha um Q aí, que seria um Q parcial, primeiramente, tá? Para essa parte, depois acho o Q total, aí fazendo a proporção para a parede total, tá? Então, essa resistência aqui vai ficar 1 sobre... Aí aqui o H1 a gente tem o valor de 10 watts, 10 aí watt por metro quadrado. Aqui está em Kelvin e aqui eu vou colocar em graus Celsius. Lembrando que a variação de 1 grau Celsius é a mesma que 1 grau Kelvin. Então eu posso trocar aqui por graus Celsius, tá? Porque a diferença de temperatura está em graus Celsius e a gente já corta com a mesma unidade, mantendo a unidade de graus Celsius. Vezes a área, que como eu falei para vocês, que vai ser 0,28 metros, que é essa parte aqui da parede que a gente considerou, vezes aí uma largura de 1 metro, tá? Então, a gente tem aqui o metro quadrado, vai simplificar com metro vezes metro, a gente consegue calcular aí quanto vai ser o valor da resistência R1. Então, vai ser 1 dividido por 10 vezes 0,28. Então, a gente tem o valor aí de 0,357, tá? Deixar 3 casas aí depois da vírgula, tá? Que fica na unidade, graus Celsius vai lá em cima, multiplicando por watt. Então, temos aí a resistência R1 determinada. Agora, vamos determinar a R2. R2 é quem? É a resistência da espuma, tá? É a resistência de condução da espuma, tá? Ou seja, é dado pelo L dividido pelo K, que é da espuma, vezes a área, tá? Então, vamos ter aí o L, comprimento L aqui, ó, é de 2 centímetros, né? Deixando em metro, é 0,02 metro.
dividido pelo K da espuma. Temos aqui a espuma, o K é 0,026, então 0,026 na unidade de watt por metro Kelvin. Assim como está em Kelvin, vou trocar por grau Celsius aqui também, tá? Vezes a área aqui da espuma, né, que vai atravessar, vai ser transversal 0,28 metro vezes 1 metro de largura, tá? Aí então a gente vai ter aqui 1 metro corta com metro, esse metro corta com metro, a gente vai poder calcular aí R2. R2 vai ser 0,02 dividido por 0,026 vezes 0,28. Então temos o valor aí de 2,747 na unidade de graus Celsius por watt. Então, achamos aí a resistência R2. Vamos aí para a resistência R3, tá? R3 é a resistência aqui, ó, dessa parede de gesso. Se a gente perceber, é a mesma aqui, largura, né? O mesmo material, vai passar pela mesma área. Então, a gente tem aí que R3 é igual a R7, tá? Então, a gente tem aí R3 igual a R7, que é igual o R de condução do gesso, tá? Que é essa parte aqui, que vai ser o L, aí a largura, né? Vezes o K do gesso, vezes a área. Ou seja, isso vai ser igual a largura aqui, o L, né? O comprimento L é 2 centímetros, ou seja, 0,02 metro, dividido pelo K do gesso, ó, o K do gesso, que aqui é o 0,22 watt por metro Kelvin, vou trocar por grau Celsius. A área que vai passar aqui do gesso é essa área transversal aqui, ó, tá? Que tem aí a altura de 0,28 metro, vou considerar também a largura de 1 metro. Então, aí vamos ter 1 metro corta com metro, esse metro com metro. Podemos calcular R3 e R7 como sendo 0,02 dividido por 0,22 vezes 0,28. Então, temos o valor aí de 0,320, aqui a gente arredonda, 5 graus Celsius por watt. Aí, temos agora que calcular o R equivalente, tá? O R equivalente é 1 sobre R equivalente é igual, né? São paralelos, então fica 1 sobre R4 mais 1 sobre R5 mais 1 sobre R6, tá? Para calcular aí o R equivalente. A gente tem aí o R5 e o R6 são iguais, né? Ó, passa aqui pelo gesso passa pela mesma área, pelo mesmo comprimento, né? Então, podemos calcular aí o R5 e o R6 uma vez só. Vamos calcular, então, para calcular o R equivalente, o R4. O R4 é o R de condução no tijolo, tá? Aqui. Então, quem que vai ser? Vai ser o L, aí do tijolo, dividido pelo K do tijolo vezes a área. O L, o comprimento aí do tijolo, é 15 centímetros. Então, 0,15 metro. Dividido pelo K do tijolo. O tijolo tem o K de 0,72. 0,72 watt por metro grau Celsius, trocando o Kelvin por grau Celsius, vezes a área do tijolo. Agora a área aqui, ó,
a altura do tijolo é 25 centímetros, então é 0,25 metro. E a largura, como considerei em todos, 1 metro. Aí metro corta com metro, metro corta com metro. Então vamos poder calcular R4. Então a gente tem 0,15 dividido por 0,72 vezes 0,25. Então a gente tem aí o valor de 0,833 aí em graus Celsius por watt. Aí podemos calcular R5 e R6, que são iguais, ou seja, é o R de condução no gesso, tá? Só que agora é nessa parte aqui, né? Nesse comprimento, nessa área. Então a gente tem aí um L pelo K do gesso vezes a área. O L vai ser os 15 centímetros, essa parte aqui, 0,15 metro, dividido pelo K do gesso, que a gente viu que é o 0,22 watt por metro grau Celsius, e a área aqui vai ser essa altura, que é 1,5 centímetro, então 0,015 aí metro, vezes a largura, que, como para todos, considerei 1 metro. Então, metro corta com metro, metro corta com metro. Podemos calcular R5 e R6 como sendo 0,15 dividido por 0,22 vezes 0,015. Então, temos aí 45,455, tá? Na unidade aí de graus Celsius por watt. Então, temos aí R5, R6, agora podemos calcular então R equivalente. Então, fica que R equivalente, né? Aqui invertendo, então aqui inverte também, fica 1 sobre, aí 1 dividido por R4, aí a gente tem que é 0,833, aí mais 1 sobre R5, 1 sobre o R5, que é 45,455, mais 1 sobre R6, que é 45,455. Então, temos aí que o R equivalente vai ser igual. Calculando, a gente tem 1 dividido por 0,833 mais 2 vezes 1 dividido por 45,455 e 1 dividido por esse valor é o R equivalente, 0,800, arredondando aqui esse 3 para 4, 804, aí na unidade de graus Celsius por watt, tá? Aí o R7 a gente já calculou, que é igual a R3, falta o R8. O R8, que é igual o R aqui já da convecção do ar de fora, então é convecção externa, vai ser 1 dividido por o H de convecção externo, que é H2, vezes a área. Então, temos aí que R8 é igual a 1 sobre o H2, é dado aí por 20 watt por metro quadrado graus Celsius, trocando Kelvin por graus Celsius, vezes a área. A área vai ser a área dessa parte aqui, que é o 0,28 de altura, vezes a largura de 1 metro. Então, calculando aí, a gente tem 1 dividido por 20 vezes 0,28. A gente tem o valor de resistência aí, R8,
dado por 0,17, arredondando esse 8 aqui, 7,9 na unidade de graus Celsius por watt. Então, agora podemos calcular a resistência total, R total, como sendo R1, né, que é o valor de 0,357, aí mais R2 é 2,747, aí mais R3 é 0,325, mais R equivalente é 0,804, aí mais R7 é 0,325, que é igual ao R3, mais R8 é 0,179. Então, a gente tem aí que a resistência total é do valor de 0,357 mais 2,747 mais 0,325 mais 0,804 mais 0,325 mais 0,179. Então, o valor aí da resistência total de 4,737 na unidade de graus Celsius por watt. Então, a gente pode agora calcular aí a taxa de calor, que é essa taxa de calor aqui que eu vou considerar como parcial, tá? Para uma área de 0,28 metro quadrado, tá? Que é considerando só essa parte aqui, tá? Como área. Então, esse aqui parcial vai ser temperatura interna 22 graus Celsius, menos temperatura externa, menos 4 graus Celsius, dividido pela resistência total, para ir da temperatura interna até a externa, que é de 4,737 graus Celsius por watt. Então, essa taxa aí de transferência de calor parcial vai ser igual a 22 mais 4, menos com menos dá mais, dividido por 4,737. Então, temos um valor aí de 5,48, arredondando aqui, 489 na unidade de watt, né? Que o grau Celsius põe em evidência, corta o grau Celsius, o watt que está dividindo vai lá em cima, multiplicando. Então, eu tenho aí que minha taxa de transferência de calor total vai ser igual. Essa taxa de transferência aqui de calor é por 0,28 metro quadrado. Então, a gente pega esse valor aqui, o 5,489 watt, multiplica pela área total, que é 4 metros vezes 6 metros, e divide pela área que a gente pegou proporcional aqui, né, para fazer o cálculo, que é o 0,28 metro quadrado. Aí metro corta com metro quadrado, a gente tem a taxa de transferência de calor total na parede inteira, né? Então, a gente faz aí 5,489 vezes 4 vezes 6, dividido por 0,28. Então, temos aí a taxa de transferência de calor, 470 watt. Essa é a taxa de transferência de calor total na parede aí, que tem uma dimensão de 4 metros de altura e 6 metros de largura. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!